bem-vindos ao InspiraCast, Carreiras na Medicina. Meu nome é Mark Deitos, diretor de cursos da EBC-MED, Educação Médica Continuada da Inspirali. Hoje conversando com o Dr. Newton Lopes, especialista em nutrologia. Bem-vindo, Dr. Newton. Quero começar aqui conversando com você sobre a sua formação, desde a graduação, e se nesse momento da graduação, ainda nos períodos iniciais, já você participava de alguns eventos ou liga acadêmica que levavam para a área de nutrologia, ou essa decisão já veio mais ao final do curso? Sim. Boa tarde, Mark, né? Sobre a minha graduação, então, eu formei, né? Fiz a faculdade de medicina em Vitória, capital do Espírito Santo. E aí, lá na minha faculdade, já há mais de uma década atrás, a gente era uma das poucas faculdades que davam uma cadeira de nutrologia, né? Então, eu tive um semestre eu acho que o nome era Nutrição Clínica, se eu não me engano, e um de Nutrologia mesmo, né? Onde a gente era apresentado a conceitos iniciais e tudo mais. E eu flertei um pouco, assim, com a matéria, mas era muito teoria só, e a gente não ouve muito falar isso, né? Hoje em dia, isso tá um pouco mais famoso, tá um pouco mais na moda, nutrologia, mas na época, ainda mais lá no Espírito Santo, que é um estado pequeno, eu não ouvia muito falar sobre isso. Só que aí, quando eu fui, ao longo da faculdade, eu fui entendendo melhor as cadeiras, a nutrologia começou a ficar com o meu plano B. E eu sempre falava, dependente da área que eu for fazer, eu vou fazer uma pós de nutrologia. E aí, na terapia, a minha terapeuta falou comigo, por que o seu plano B não pode ser o seu plano A? Aí eu falei, tá aí, por que não? E aí, um veterano meu da faculdade, eu vi que ele tinha feito exatamente as coisas que eu fiz. No mesmo lugar, tudo, eu conversei com ele, gostei. Quando eu mudei para São Paulo para poder fazer as provas de residência, né? Eu até fui no hospital acompanhar ele para entender melhor a nutrologia, né? Porque tem a nutrologia hospitalar, tem a nutrologia clínica. E aí, eu realmente gostei. Fiz a prova, passei na residência de psiquiatria também. Aí eu tive que escolher para onde eu ia, se eu ia para psiquiatria ou se eu ia para nutrologia. E a psiquiatria era o plano A? Era o meu plano A. E aí eu deixei de lado. Só que eu gosto muito da área da psiquiatria, essa área da saúde mental. Tanto que eu fiquei 2 anos e meio na nutrologia trabalhando com transtornos alimentares, no PROATA, que é o Programa de Acompanhamento de Transtornos Alimentares da Unifesp. Então eu fiquei 1 ano como residente e fiquei mais 1 ano e meio como preceptor lá, né, voluntário. Então eu ainda flerto muito, né? E a nutrologia, na verdade, tá sempre flertando muito com a psiquiatria. Parece que não, mas tem muita coisa conectada. Perfeito. E aí foi assim a minha história. E aí eu fiz o programa de especialização, então, aqui em São Paulo. E tô indo aí, seguindo a área da nutrologia. Dr. Newton, então, hoje a gente percebe ainda um pequeno número de nutrólogos titulados no Brasil. Ao final da sua graduação, você foi optar por fazer, né, a prova para entrar na residência. Eram poucas residências, de fato, ofertadas na nutrologia. Você fez muitas provas. Como é que foi esse período de escolher onde prestar as provas? Ainda hoje em dia são poucas, mas da época que eu fiz a prova para hoje em dia, se eu não me engano, abriram mais 4 serviços no Brasil, né? Em São Paulo só tem 2 residências médicas, por exemplo, que é o da USP e o do IGESP. E tem alguns programas de treinamento médico, né? Que aí, eu posso falar os nomes das coisas? Tem no Hospital Beneficência Portuguesa, tem no IGESP, tem um programa de treinamento médico, tem no IANSP, eu acho que aqui em São Paulo são esses, mas aí tem, por exemplo, em Minas tem outros lugares do Brasil também que tem, mas também são poucos. E residência mesmo, há uns 2 anos atrás, eu acho mais ou menos, abriram umas 2 residências na Bahia, que não tinha até então. Tem as 2 aqui, tem uma em Minas também, se eu não me engano. No Rio não tem, no Espírito Santo não tem, assim, falando grandes centros, né? E também, até onde eu lembro, não tem outros lugares do Brasil. Se eu não me engano, tinha uma no Sul, que eu acho que fechou, não tenho certeza como é que tá. Você fez o do IGESP, né? Eu fiz o programa de treinamento do IGESP, eu não fiz a residência médica, né? E aí conta um pouquinho para nós, então, qual que é a diferença do programa para residência,
até você obter o título pela Associação Brasileira de Nutrologia. Sim. A residência, você presta uma prova, né, como se fosse um vestibular, para você concorrer às vagas, né? E o médico tem uma bolsa para poder fazer. E é período integral. Então a gente faz sempre de segunda a sexta, e os finais de semana depende do esquema do serviço, mas normalmente um final de semana você trabalha, o outro você folga. Então a gente tinha uma folga a cada 15 dias, basicamente. E você faz isso. No final do tempo de residência, você sai com um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. E aí o programa de treinamento médico que eu fiz, outras especialidades tem também, inclusive no Brasil todo, mas você presta uma prova também, né, de concurso também, para ocupar as vagas, e aí a gente tem a mesma carga horária que a residência, exatamente a mesma carga horária, só que a gente não recebe a bolsa. A gente não paga, mas também não recebe, fica 0 a 0. E ao final do tempo do curso, a gente tem o direito de já prestar a prova de título na associação médica, né? Que é pela AMB junto com a Abram, no caso da nutrologia. E aí eu fiz isso. Aí eu fiz os 2 anos, então, e no final disso eu prestei a prova de título e graças a Deus eu passei de primeira. Parabéns. Aí eu tenho o título de especialista. Aí com esse título de especialista, que é cedido pelas associações, eu vou no CRM e registro meu RQE. Então eu tenho o título e o RQE. Quem faz só residência tem só o RQE, né? Ele pode prestar prova de título também, mas aí tem que também ser aprovado na prova de título para ter o título de especialista. Isso em todas as especialidades é assim. Perfeito, Dr. Newton. Essa explicação ajuda muito nossos alunos que estão aí no 7º, 8º período e um pouco mais avançados na escolha também de onde prestar as provas, né? E auxilia também eles aí a ver os diferentes caminhos que tem, tanto para obtenção do título ou do RQE, ou fazer uma pós-graduação, né? E, Dr. Newton, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui nosso podcast, né? Que a Associação Brasileira de Nutrologia, ela é tradicional, vamos dizer assim. Ela tem aí algumas décadas já, várias décadas de existência, é de 78, né? Ou 70 e... Isso. A Abram, na verdade, ela foi criada em 73 e aí a especialidade foi reconhecida pelo CFM como uma especialidade médica em 78. Pois é, isso é uma informação super importante, porque apesar dela ser tradicional em relação ao tempo, tão tradicional como outras especialidades, a gente escuta falar do médico nutrólogo há pouco tempo, né? Que se ouve falar do médico nutrólogo, que as pessoas buscam um nutrologista. Segundo os dados que a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, segundo a demografia médica de 2025, né, o Brasil conta com 1.578 médicos com RQE em nutrologia. E um número ainda menor, são 1.399 com o título de especialista. Isso. Considerando esse número, dá para se dizer que é pequeno, né, de médicos titulados, né, ou com RQE na área, qual, na sua visão, é a oportunidade que se abre aí para esse público que busca a nutrologia como uma especialidade? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, não só pelo pequeno número de profissionais, mas pela mudança que a sociedade hoje em dia vive mesmo, né? Então, a medicina e a sociedade com cada vez mais toda a população tendo acesso a informações, todo mundo quer muito mais qualidade de saúde, prevenir ter problemas de saúde também. E a nutrologia, a gente também acaba trabalhando muito com isso, né? Com prevenções também. Então, um estilo de vida mais saudável, por várias vertentes. Então, eu acho que é um campo que tem crescido muito nos últimos tempos e só tende a crescer cada vez mais. Doutor Newton, ainda segundo esses dados, tem uma discrepância muito grande na distribuição dos nutrólogos no Brasil. A gente estava vendo aqui, por exemplo, que no estado de São Paulo tem 580 nutrólogos titulados, que é praticamente a metade do número total que a gente mencionou anteriormente. E em Pernambuco, que é um estado importante brasileiro, a gente verificou que tem apenas 16. Né? Então, como você enxerga essa desigualdade na distribuição de especialistas no Brasil? E se você vê também uma tendência de uma redistribuição
é maior desse número? Sim. Eu acho que essa desigualdade vai além da sua especialidade, né? A distribuição de médicos, de maneira geral, é assim. Então, onde tem fluxo, onde tem grandes centros, né? Então, São Paulo, se eu não me engano, é a terceira cidade mais populosa do mundo, né? Do Brasil é a mais populosa. Então, aqui é onde tem muita rotatividade, né? De pacientes, de fluxo para tudo. Então, não só o nutrólogo, mas o médico, de maneira geral, está mais mal distribuído por conta disso também. Então, aqui vai ter mais hospitais para a gente atender, vai ter mais recursos e estruturas que requerem também ter mais médico, que requerem que tenha mais nutrólogo para poder atender. Então, diferente de Pernambuco, por exemplo, que você falou, ou outros estados também. É muito por conta também de tamanho da população, tamanho de recursos que tem disponível para atender aquele tamanho de população. Acho que é até interessante conversar um pouquinho sobre a sua decisão de ficar em São Paulo, né? Porque Vitória, né, capital do Espírito Santo, é uma cidade que todo mundo, quando vai para Vitória, gosta muito, né? Eu Tem sou suspeito. praia, é agradável, não é uma cidade tão grande, assim, tem menos movimentos, se sente mais seguro, né? E eu acho que a sua decisão também de permanecer em São Paulo reflete muito desse universo do médico em geral, né? Sim, Que acaba ficando onde é o seu exemplo, né? Se fez aqui, né, o curso, fez no IGESP, acabou prestando a prova de título, se estabeleceu em São Paulo. Então, quais foram, assim, os prós e contras que, se você chegou a levar isso em consideração, né, de retornar ou não para a sua cidade natal, Colatina, ou para a capital do seu estado? Se você ainda se pergunta sobre isso? é uma pergunta boa e delicada, porque, assim, eu ainda me questiono muito isso. Eu realmente gosto muito de Vitória, o Espírito Santo, mas Vitória especificamente por tudo que você falou, que é uma capital, mas ela tem características pequenas, e lá, assim, a gente tem muita qualidade de vida, né, eu acho, pelo menos. E eu tenho, sim, vontade de voltar ainda para Vitória. Para Colatina, nem tanto, talvez para vez ou outra, mas para me estruturar, eu tenho vontade de ir para Vitória. Até porque minha família também tá toda lá, né. Mas como você disse, aqui em São Paulo eu vim para poder me formar, no Espírito Santo não tem a formação, então eu vim para cá para me formar e acabei ficando porque os meus chefes da residência me contrataram também, logo que eu formei, então eu entrei para a empresa deles, prestei todo o atendimento aqui e querendo ou não, quando a gente termina a faculdade de medicina ou quando a gente termina algum curso, a gente nunca sai completamente formado, né, na experiência que a gente vai adquirindo realmente conhecimento. Acho que além só da medicina propriamente dita, acho que qualquer profissão é assim, né. Então mesmo depois de formado aqui, eu pude adquirir mais experiências, né. Então hoje em dia eu me sinto muito mais preparado para estar em qualquer lugar, né, eu me sinto seguro, porque eu tenho certeza que eu experimentei de tudo aqui. E, doutor Newton, eu sempre pergunto também, porque a gente tem diversas especialidades na nossa pós-graduação, que são poucos especialistas. E eu sempre pergunto muito sobre isso, né? Como que os especialistas enxergam a telemedicina, né? Porque tem muitas especialidades que requer equipamentos super sofisticados que não é possível de trazer os pacientes, né, ou mesmo, o médico estar disponível nessas localidades. Na nutrologia, né, a telemedicina já está, assim, consolidada, é utilizada? Como é que você lida também com isso? É engraçado você perguntar isso, porque atualmente eu só atuo com telemedicina. Eu saí dos meus serviços presenciais em abril, por outros projetos de vida eu precisei concentrar tudo online para eu poder fazer esses meus outros projetos. Então, realmente tem especialidades que não tem como ser só online, né, um cirurgião plástico, né, ele precisa estar presencial para fazer essa Exato. cirurgia, por exemplo. Mas a gente consegue sim fazer a atuação exclusivamente online. É óbvio que a atuação exclusivamente online tem restrições, tem limites, né. Então, tanto que eu falei assim, esse é o meu projeto, eu fiz isso agora para atender uma outra demanda minha pessoal, mas eu pretendo voltar sim, porque consultar o paciente é muito importante, fazer o exame físico, né. Então, o atendimento online, muitas vezes, a gente tem essas limitações que a gente depende de um terceiro, né.
Então, por exemplo, se eu for avaliar o paciente, eu não consigo examinar ele. Aí eu peço um exame de bioimpedância, por exemplo, Perfeito. para avaliar a composição corporal. Não sou eu que vou fazer essa bioimpedância. Então, eu preciso que o paciente, onde ele estiver, ele procure um serviço que tenha uma bioimpedância e que seja um serviço que faça uma bioimpedância boa, para eu poder ter esses dados que eu não fiz, para poder o paciente trazer para mim. Então, tem certas limitações, mas não é impossível de se fazer. Claro, tem que trazer os dados de que você possa confiar para seguir o tratamento. Sim. E, doutor Newton, aqui, com a nutrologia, claro, é uma visão que eu tenho pelo meu viés, né? Parece que quem busca já é alguém mais preocupado com a sua saúde. Mas, de outro lado, cada vez mais a população brasileira e mundial tem enfrentado crescimento de doenças crônicas relacionadas à alimentação, né, como obesidade, sobrepeso, alguns tipos de diabetes. Como que hoje você percebe que é o público que procura um nutrólogo? Então, tem uma tendência maior das pessoas que já têm um cuidado maior com a saúde de procurar um nutrólogo, ou quem busca um tratamento, né, para obesidade, para diabetes. Hoje você percebe uma diferença nesse público? O cargo-chefe da nutrologia, sim, sem sombra de dúvidas, é a obesidade, né? Só que a obesidade, ela é multifatorial e ela traz muitas consequências. Ela é uma doença que tem um CID, né? Então é uma coisa que eu acho que até positivo, a população tem romantizado menos a obesidade, sabe? Tem que ser uma coisa a ser levada muito a sério. Perfeito. Então a obesidade traz consequências de saúde decorrentes dela. O paciente obeso, às vezes a gente resolvendo a obesidade, a gente consegue controlar ou resolver uma diabetes tipo 2, uma hipertensão, entendeu? Porque são consequências desse quadro de obesidade. Claro, não são todos, mas existem alguns casos. Então, assim, o cargo-chefe, sem dúvida, é a obesidade e afecções correlatas, né? Só que também a gente tem outras patologias. Então, por exemplo, coisas que fazendo a residência e especialização, eu estava no hospital e eu via muito. Síndrome de intestino curto, um paciente que sofreu um acidente e perdeu o intestino. Então, tem paciente, por exemplo, que só consegue viver com a bolsa de parenteral, né? Que é aquela dieta que vai direto na veia, que aí o nutrólogo tem que fazer, porque a gente tem que calcular tudo, os micronutrientes, eletrólitos, tudo. Então, tem paciente que só consegue viver com isso. Óbvio, são casos mais raros, não é tão comum, mas tem isso. E outras afecções relacionadas ao trânsito intestinal mesmo. Paciente pós-bariátrico, por exemplo, né? Na verdade, o paciente bariátrico a gente atua no pré, no intra e no pós-bariátrico. Então, a gente faz um acompanhamento também. Só que o bariátrico também entra na obesidade, né? Perfeito. Então, tem isso tudo. Mas tem outras comorbidades que não a obesidade também. Doutor Newton, muito obrigado pela participação aqui no InspiraCast, Carreiras na Medicina, sobre nutrologia. A gente finaliza essa primeira parte da nossa entrevista com o Dr. Newton sobre a área da nutrologia e, tendo interesse sobre a estruturação do curso de pós-graduação em nutrologia do IBCMed, a gente faz um próximo podcast especificamente sobre como o curso está estruturado e os principais desafios aí que os médicos que cursarem a pós-graduação vão poder percorrer durante a formação. Obrigado, doutor Newton. Por nada.